Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? O UFC 274 aconteceu há mais de uma semana, mas segue repercutindo de diversas formas. Isso porque no mesmo evento que Charles do Bronx finalizou Justin Gaethje, Michael Chandler nocauteou de forma brutal o Tony Ferguson e o Charles do Bronx, num ato muito nobre, convidou o Ferguson para treinar na Chute Boxe em São Paulo. E a possível união dos dois lutadores nos treinos deixou muita gente empolgada. Primeiro porque Charles e Ferguson são dois dos lutadores mais adorados da atualidade por tudo que representam durante sua trajetória no esporte. E segundo que os dois se enfrentaram em 2020, então seria muito legal de ver os dois juntos, um ajudando o outro na sua própria evolução. Mas as coisas não são tão simples como parece. Para quem não viu, em entrevista exclusiva aqui ao canal Encarado, o Charles do Bronx explicou porque ele ofereceu ajuda para o Tony Ferguson se reerguer depois da quarta derrota consecutiva no octógono. O Tony, na realidade, foi um cara que, desde quando a gente lutou de lá para cá, sempre me tratou muito bem. Até mesmo na semana da luta ali, tipo, né, ele só pediu pro pessoal me encorajar, porque ele achou que eu tava muito grande, muito forte, que eu não iria bater o peso. Foi uma coisa que o cara falou. E de lá pra cá sempre me tratou muito bem. Todas as vezes que me veio, me abraçou, porra, me cumprimentou, conversou comigo, sabe? Então é um cara que merece todo o meu respeito. Igual eu falei, se precisar de alguma coisa que a minha equipe ou eu puder fazer por ele, a gente estamos aqui. Ele é um cara que tem um grande nome, merece todo o respeito do mundo. É um cara que vende bastante, então merece todo o respeito do mundo. E depois de ver a oferta pública, o Tony declinou da forma mais educada possível e explicou por que é complicado para ele aceitar esse convite. Eu tenho que refletir sobre o que ele disse, porque a Chute Boxe é uma escola muito boa, mas ele tá na minha categoria de peso. Eu sou o único que ele não finalizou e eu fui pra luta tendo treinado zero jiu-jitsu. Não fui mal assim, não fui tão mal quanto o Dustin Poirier, por exemplo, que ficou lá sentado fazendo nada. Eu me mantive ativo e fui para as finalizações em todo lugar, mas não foi como se eu tivesse treinado muito. Preciso realmente pensar nisso, pois me vejo competindo contra ele de novo. Nada pessoal, nos damos muito bem. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e não posso de fato dizer sim ou não a isso. Mas eu sei que agora não é o momento certo para ir para Chute Boxe treinar com eles. Existem algumas academias locais onde eu posso ser parte de um time e ajudar o time a evoluir também. A forma como o Tony parece lidar com a oferta feita pelo Charles é a mais educada possível. Ele valorizou a possibilidade de treinar com o do Bronx no Brasil. Ele reconheceu a fama da Chute Boxe, mas lembrou que os dois lutam na mesma categoria. É claro que cogitar uma revanche entre os dois é um sonho num momento muito distante para o americano. Charles é o campeão, lamentavelmente, sem coroa da categoria dos leves e o Tony Ferguson está numa sequência muito ruim. Então imaginar os dois se reencontrando dentro do octógono agora é uma loucura. O Ferguson precisaria de uma boa sequência de vitórias contra grandes nomes e o Charles teria que começar a declinar na divisão, o que não parece que vai acontecer tão cedo. Então por isso é normal muita gente achar arrogância ou falta de humildade do Tony Ferguson ao não aceitar o convite feito pelo Charles. Por outro lado, se o próprio Tony Ferguson, se nem ele acreditar em si, aí sim vai ser um sinal de que a casa já caiu para ele mesmo. Desde que o mundo é mundo, lutadores sempre vão acreditar que vão dar a volta por cima e serão os melhores do mundo em algum momento das suas trajetórias. Então é também um direito do americano ter essa linha de raciocínio. Agora, é um fato que migrar para um time como a Chute Boxe agregaria e muito, não só ao jogo, mas ao momento da carreira do Tony Ferguson, até pela história de superação que o Charles do Bronx tem a contar mais de perto para o Tony Ferguson. Durante uma entrevista ao The MMA Hour nessa segunda, o El Cucuy pareceu de bom espírito mesmo depois de engolir a ponta do pé do Chandler dias atrás. Ele admitiu que não faz sparring há 3 anos. Curiosamente ou não, sua última vitória contra Donald Cerrone vai completar 3 anos agora em junho. O Tony admitiu que precisa fazer sparring, que recuperou a fome e que perdeu a pena de machucar as pessoas. E se você parar para pensar, se você ficar 3 anos sem fazer sparring, que é o treino mais fiel e mais próximo de uma luta real dentro do cage, isso pode afetar diversas formas na sua performance. Você pode perder basicamente a absorção de golpes dentro do cage, pode ficar mais frágil aos golpes que você recebe e inevitavelmente isso vai influenciar na sua performance dentro do cage. O próprio do Bronx está sempre publicando vídeos na internet onde ele protagoniza um verdadeiro open bar de soco na Chute Boxe e é inegável que isso contribui e muito para ele se tornar o cara resistente a golpes que a gente vê hoje em dia dentro do cage. E para recuperar esse ritmo de sparring que o El Cucuy precisa até pelo estilo de luta dele, ele já entendeu que ele vai precisar de uma equipe nova. Ter um camp que trabalhe só para você tem o seu valor, mas você precisa ter material humano, você precisa trocar golpes com alguém minimamente próximo do seu nível ou ao menos que te force a ser melhor. E por isso o Tony admitiu que quer se unir a um time, treinar com caras duros da nova geração que o afiem de forma mais condizente com a realidade dentro do octógono desses dias. O resumo da ópera é para quem, assim como eu, imaginou que a bola aposentadoria seria levantada depois dos minutos de agonia que o Tony Ferguson ficou apagado dentro do cage depois de ser nocauteado pelo Michael Chandler. O cara tá aí, disposto a buscar
buscar ajuda, disposto a melhorar e se reinventar no MMA aos 38 anos de idade. E se você levar em consideração que até o nocaute do Michael Chandler, o Tony Ferguson no primeiro round especialmente, estava indo muito bem, anotando até um knockdown contra o seu rival, dá sim para acreditar que ele pode se reerguer. E sim, o El Cucuy na Shootbox seria uma experiência pra lá de especial pro americano, pros fãs e até pro Charles que o convidou, mas não dá para julgar o americano por ter dito não nesse momento. E considerando o parafuso a menos que o Tony Ferguson tem, ele pode a qualquer momento mudar de ideia ou seguir em frente, sustentando a decisão de recusar a oferta feita pelo Charles do Bronx, com todo o respeito do mundo ao ato nobre do brasileiro. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham do futuro do El Cucuy e o que vocês acharam dessa declaração dele. Ele tá viajando em achar que não pode treinar com o Charles porque eles podem se enfrentar no futuro, porque não faz mais sentido, esse sonho do americano tá muito longe, ou faz sentido para ele pensar de tal forma? Comenta aí.